A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Ma per me io mestiere è venire qua, non che ne ero, neanche non che ne paura, non che ne male, non che ne niente. Poi venire qua che non tem problema, mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del dente e il megaito che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo e loro così nati sovietici qua a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua della Odonto Top? Cavare tutti i denti che n'era e dopo metterli su che i nuovi, che non forma il sorriso. E aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era, qua non sentivo neanche male niente, tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un paio di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì del posto certo, principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amicizia che ho con loro anche. Quando è che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio che così con neanche. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E vale sto appena? Io devo dire, da mia P far di nuovo, perché con questa qua basta, né? A minha saudação a todos vocês que estão ligados na nossa TV Serra Farroupilha. Estou contente porque estamos juntos a partir de agora para mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. É o nosso espaço do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na nossa TV Serra Farroupilha. A Entrevista do Dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje é um daqueles programas muito especiais que a gente vai aprendendo, eu aprendo, tenho certeza que todos vocês aprenderão um pouco mais também, porque a gente recebe aqui nos estúdios a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada que atua na área trabalhista, previdenciária e também no direito digital. E tem muitos assuntos para a gente comentar no dia de hoje, tem muitas decisões também em torno do momento de calamidade, das enchentes, das chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado pela imprensa também anúncios e medidas, informações importantes e claro que tudo vem respaldado pela legislação. Então é bom a gente conhecer os nossos direitos. A gente tem direitos, mas a gente também tem deveres. As duas coisas andam juntas. Doutora Ciane, prazer recebê-la, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade num momento tão complicado. Crítico, né? E que a justiça tem que estar aí para ajudar, né? Dar respostas a quem precisa. Com certeza. O momento é bem delicado, a gente nunca viveu isso na história do Rio Grande do Sul, com estas enchentes, enfim, parte de Porto Alegre, outros municípios ficaram debaixo da água, ainda estão com água e tudo mais. Doutora, a partir de todo esse contexto, a gente tem visto muitas movimentações também no próprio judiciário e muitas medidas que afetam o cidadão que vem para beneficiar o cidadão. Aliás, é dever do próprio governo atender o cidadão, né? Exato, é dever do governo, a sociedade busca informações. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar é um pouco de insatisfação com o Poder Judiciário, que o sistema caiu dia 1º de maio. Sim. Então, dia 1º de maio, o sistema, Cefaz, que seria Receita Estadual, o EPROC, TRF4, que seria, para vocês entenderem, encaminhamentos de aposentadorias e toda essa questão, e também o sistema do Tribunal de Justiça. Ambos aconteceu o seguinte, ou eles pararam total, a gente não tem acesso, ou eles oscilam. Isso faz com que as pessoas fiquem um pouco ansiosas, então tem um processo
e eu preciso, e como é que está essa situação. Outra questão que a gente acaba muito também questionando são diversas medidas que aconteceram pelo governo e que as pessoas não sabem como buscar esse auxílio. Então a gente acompanha assim as pessoas, olha, o saque do FGTS foi uma novela, né? E tem gerado muita movimentação nas agências da Caixa Econômica Federal. E assim, por que eu digo que foi uma novela? Porque eles anunciaram que as cidades que decretassem calamidade pública poderiam as pessoas fazerem o saque, então, do seu FGTS. Quando Caxias, né, Farroupilha, essas regiões decretaram, as pessoas correram para a Caixa Econômica Federal. E aí me dizem assim, querem sacar para alguma coisa? Não. O que eu acompanhei? Houveram rachaduras, houveram situações emergenciais em algumas casas, situações que as pessoas precisaram fazer contas para resolver aquele problema. Então, entrou água em condomínios, entrou água nas casas, as pessoas precisaram também enfrentar um momento. Então, às vezes não alagou a casa como a gente vê lá em Porto Alegre, mas sofreu alguma coisa. Até o teu apartamento teve, o teu prédio teve alagamento, né? Nós tivemos vistoria com engenheiros por causa que apareceram rachaduras, um prédio da vizinha do lado caiu lá nos pavilhões da Festa da Uva, um lugar alto, caiu toda um prédio, assim, uma casa do lado. Sim. E afeta, né, o muro do nosso prédio. Isso são situações que a gente pode usar o fundo de garantia. Só que aí o que aconteceu? O governo liberou, mas disse o seguinte, cada prefeito vai ter que dizer a região que foi afetada. Essa semana eu questionei muito a prefeitura em si de Caxias, não de Farroupilha, dizendo assim, como é que vocês vão definir bairros? O meu bairro não foi alagado, mas o meu bairro foi afetado com a chuva, tanto que, né, muros caíram, está aparecendo rachaduras, e aí? Como nós vamos definir quem foi ou não? O prefeito de Caxias, então, decretou para a cidade inteira. Só que nisso, nós, né, passamos quantos dias? Já passou mais de 2 semanas do início da chuva. Né? Então, essa demora é válida ou não é? Outra questão que a gente tem do fundo de garantia, saque aniversário. Quem faz aniversário em maio não está conseguindo sacar. Mas e aí? Sistema fora. Sistema fora do ar. E como vai ser resolvido isso? Ontem eu fui procurada pela família do Rui, que esteve aqui dando uma entrevista. Do Rui Skilquete. Ele é meu cliente, a família veio procurar, ela disse, nós precisamos verificar o que ajudar. E aí, infelizmente, nós temos legislações, mas ainda a gente não tem acesso a buscar os auxílios. Sim. Então, é uma caminhada. Tá bem lento esse processo. E para nós entrarmos na justiça, nós não temos sistema. Então, é uma morosidade que... Tá tudo parado no Judiciário Gaúcho? Todo parado. Então, para vocês entenderem a gravidade que está acontecendo, o sistema que envolve aposentadorias e toda a parte federal caiu dia 1º de maio. E não voltou? Não voltou. Não tem acesso nenhum. Então, pessoas que teriam direito de receber atrasados, aposentadorias vinculadas à justiça, não tem como receber, a gente não tem acesso. Entre em contato com as varas, com os trâmites onde tramita, eles também não têm acesso. A parte trabalhista, mesma coisa, caiu em 1º de maio, a gente não tem acesso. Então, pessoas que têm pedidos de rescisão, de demitir empresa, rescisão indireta, precisam de algum documento, algum alvará, tudo parado, a gente não consegue consultar. Sim. E a questão na parte civil, então, por exemplo, para vocês, pensão alimentícia, procedimentos médicos, remédios, funciona o sistema, mas os juízes pedem que a gente não acesse, porque está embaixo da água em Porto Alegre e eles têm medo que o sistema tenha um colapso e eles não consigam. Colapso o sistema. Não consigam entrar lá no tribunal. E aí vem a questão, né? No momento em que a sociedade mais precisa, o Poder Judiciário está inoperante. Então, podemos dizer que o Poder Judiciário está parado totalmente? Está parado totalmente. Inclusive, eu estou questionando São 15 muito. 15 dias, mais de 15 parados dias. Totalmente, mais de 15 dias. E eu estou cobrando muito a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou cobrando. Eu sou uma das advogadas bem chatas que vai e cobra, porque não é, assim, a gente está vendo advogados colegas falindo seus escritórios. Então, assim, os pequenos escritórios não vão aguentar. Por quê? Já não tem uma demanda grande de serviços, pequenos escritórios. E aí não tem a roda que gira. Tem pessoas que precisam de respostas e quando tu pede alguma coisa de plantão, eles respondem o seguinte, isso não é plantão.
Mas, gente, eu tenho um cliente que o objeto da ação, que está há 2 anos tramitando, é entrar água na casa, porque o procedimento, a construção do vizinho faz com que escoe a água na casa dele. Esse é o objeto da ação há 2 anos. Imagina agora com toda essa chuva. Eu pedi o andamento, eles disseram que o juiz analisou, isso não era uma questão de plantão. Então, parou o processo, o cliente fica lá alagado e a gente responde isso, porque não era regime de plantão. Então, eu estou cobrando, sim, a Ordem dos Advogados do Brasil, questiono em todos os grupos de advogados. Ontem eu tive 2 colegas advogados implorando o serviço, porque eles não têm demanda e mesmo que eles tenham, eles não conseguem dar andamento, está parado. E a sociedade, por exemplo, por vezes precisa de respostas. Então, como está minha aposentadoria? Não sei. Eu tenho uma reclamatória trabalhista, empresas sendo citadas, mas o que está pedindo? Eu não sei, eu não consigo consultar. Eu quero pagar uma guia de inventário. Não tenho como, porque o sistema caiu, não tem funcionalidade. Eu quero concluir meu divórcio. Não tem, o sistema parou. Então, realmente... Está tudo parado, é isso. Tudo parado, E esses prazos depois? Tinha um prazo, por exemplo, até o dia 15 do mês de maio, não foi possível cumprir naquele prazo. Dá para se questionar depois para buscar mais prazo, uma vez que o sistema estava indisponível? Sim, eles concedem, tu faz o pedido, eles vão conceder, eles vão contar daí a partir do dia 1º de junho, mas aí são pedidos, né? Então tem casos que não tem como a gente esperar, então a gente tenta fazer o andamento. Eu tento todos os meus processos, principalmente os mais graves, dar andamento. Mas dá para pedir também a concessão de prazos, mas lá adiante, o que nós vamos ter? Pautas para 2025. As audiências que foram canceladas, foi tudo cancelado, perícias e audiências em maio. Já estávamos com audiências marcadas até dezembro. Então essas audiências de maio, ou eles vão fazer um mutirão, que eu não acredito, ou vai ser lá para 2025. E aí as perícias... A tendência de postergação de prazos para tudo, né? E as perícias, as pessoas precisam, avaliação social, tinham inúmeras marcadas, e aí tu não tinha como saber, a pessoa ficou esperando, né, não foi... Aí tu não sabe responder, tu pede, vai ser remarcada, ninguém sabe. Quando vai ser remarcada, pior ainda, mas a pessoa precisa do benefício, às vezes um benefício assistencial, às vezes uma aposentadoria de deficiente. Então, realmente, a Ordem dos Advogados do Brasil precisa olhar para isso, dar uma resposta, porque nós advogados, o que a gente sabe, está alagado e não consegue operar o sistema. Mas e aí, o que aconteceu? E qual é o plano B? Isso aí. O plano C? Quando é que vai voltar? O que efetivamente aconteceu? Já aconteceu até de ouvir, né, histórias de que os prédios do tribunal estariam dando estalos e que eles não conseguiriam mais entrar. Mas e se o sistema está lá dentro? Eles dizem que tem um cofre. Se cair o prédio, vai parar o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul? O que é verdade? Aconteceu isso? Não aconteceu? Então, essa incerteza começa a caminhar. E a gente vê colegas, né, infelizmente advogados, por exemplo, partindo para outras áreas. Eu tenho uma amiga, doutora em Direito, que ela vai começar a dar aula em escola para segunda. Está abdicando da profissão. Está abdicando da profissão porque não tem uma previsão de voltar ao Poder Judiciário. Ela já está vendo que não vai dar a volta. Ciane, me ocorre essa questão, já que você fez referência ao casal Rui Schiochetti, a dona Gema Roman Schiochetti também esteve aqui, a Marilene Schiochetti, que é a irmã da dona Gema, a Marilene Roman, perdão, que é a irmã da dona Gema. O caso do seu Rui, ele perdeu a casa. Ele está acolhido na casa da neta dele. Isso. A dona Marilene Roman Dalé, que mora a cerca de 50, 100 metros do lado, a casa não caiu toda, mas foi movimentada, ela está comprometida. Ela está pagando aluguel aqui no centro da cidade, pagando R$3.000. Me ocorre uma pergunta, vou te fazê-la. Nesses casos, o cidadão, as famílias perderam as casas. O governo não teria que bancar um período? Na verdade, assim, o que eles prometeram, até foi, a família veio me procurar ontem, ele era meu cliente já anterior, sobre o auxílio dos R$2.000 por pessoa, né, que o governo estadual disse. O programa Volta por Cima. Isso, o programa Volta por Cima. O que acontece? Para encaminhar esse pedido, tu tem que estar inscrito no Cadastro Único, CAD Único. A família do Rui não era uma família que estava inscrita no Cadastro Único, porque era uma família que tinha casa,
era uma família que tinha uma renda que fosse de aposentadoria, mas tinha, então ela não fazia parte do cadastro único. E quando a gente não se enquadra numa questão de miserabilidade, mesmo que eu queira me inscrever no cadastro único, eu não consigo. Então agora ele vai precisar conseguir ter acesso ao cadastro único. Quando ele conseguir ter acesso ao cadastro único, vai ter que ir alguém lá confirmar que a casa dele não existe, que ele está desalojado, para depois cada membro da família receber R$2.000. Nós estamos falando do quê? Um mês, no mínimo, 40 dias para isso acontecer. Eu quero imaginar o governo estadual indo de casa em casa, confirmando quem está desalojado. Isso não vai acontecer. É praticamente impossível. No estado que nós estamos, em todo o Rio Grande do Sul, vai acontecer de muitas pessoas que precisam não terem acesso a esse benefício e quem não precisa ter. Infelizmente, é isso que a gente vê. A questão dos R$5.000 informados pelo governo federal. R$5.100. Isso, não tem previsão nenhuma, a gente não sabe onde pedir. Por enquanto é só anúncio. É só anúncio. Nós não sabemos, assim, eu liguei para todos os lugares, ninguém teve a pauta da medida, decreto, enfim, o que ele vai publicar, a gente não sabe. Então, por exemplo, assim, do seu Rui, dói o coração, porque realmente não existe nada juridicamente que a gente possa auxiliar ele. Por quê? Foi um desastre natural. Sim. Então o governo não tem obrigação de ressarcimento, ele não tem como impedir parar as chuvas. Quando tem responsabilidade do governo? Quando ele não teve alguma atitude e aquela atitude gerou dano. Um exemplo, o bueiro da frente da casa de alguém está entupido. A gente reclama lá para o prefeito, reclama, sei lá, no DENIT, enfim, tem o protocolo, reclamei, não fizeram a limpeza, não consertaram e aí estourou o bueiro, isso veio danificando. a casa. Aí eu tenho sim direito de processar o Estado, processar o governo municipal e tem que ver, ou federal, e buscar o ressarcimento. No caso do seu Rui, infelizmente... Não tem como processar a natureza. Não tem como processar a natureza. E assim, o que a gente vê é falta de alternativas. Ele está sem documento, nenhum documento. A família tentou passar o rio para tentar achar nos escombros documentos, se machucaram, não conseguiram chegar à casa dele. E aí eles realmente agora têm que começar do zero, fazer documento, começar gradativamente. E não é só o caso deles. Sim. Em Caxias do Sul, fui procurada por famílias de Galópolis. Nossa região lá. Pessoas desalojadas que também passaram 3 dias em hotéis, né? Ir para abrigo as pessoas vão me dizer, por que não vai para abrigo? Pessoas com famílias, com crianças, tem sido complicado tomar essa decisão. A gente vê pessoas... Pelo estado afora, inclusive até casos de abuso sexual, né? Eu vejo assim relatos, estou acompanhando muito notícia das mães, que são mães solteiras e que estão com os filhos nos abrigos. Quando tem que tomar banho ou ir no banheiro, tem medo de deixar a criança. Por medo que levem a criança, por medo de abuso. Então, assim, ir para um abrigo, as pessoas estão evitando. Então, famílias de Galópolis ficaram 3 dias, por exemplo, em hotéis, e aí estão tentando conseguir emprestado ou aluguéis baixos e residindo em outros locais em Caxias do Sul. E aí, a ajuda do governo? Não temos nada. Mal e mal nós tivemos essa semana, eu tive quarta-feira questionando a Prefeitura de Caxias de como eles não iam liberar o fundo de garantia, tive uma reclamação direta do prefeito dos meus questionamentos, mas quinta-feira nós tivemos então ele abrindo e dizendo que qualquer bairro poderia se cadastrar. E é isso que a gente precisa, porque as pessoas precisam de respostas, né? E infelizmente que nem a família do seu Rui, nós vamos ter que fazer um trabalho de doações para conseguir realocar ou construir, porque do governo federal vai ser os R$5.100 quando a gente conseguir saber como chegar nesse valor. Única, né? E os R$2.000 quando ele conseguir ter acesso à documentação, depois conseguir se cadastrar no CadÚnico e depois fazer a solicitação. Então vai demorar. Doutora, só para a gente deixar bem claro, quero voltar, a gente acabou atropelando um pouquinho a questão do FGTS calamidade, né? Uhum. Quem tem direito e como proceder? Bom, quem tem direito, baixa o aplicativo da FGTS da Caixa Econômica Federal. Tu tem que ter algum dano por causa da chuva, independente de onde você resida. Então, rachou a parede, o telhado tem que ser trocado, alguma coisa assim.
tire fotos dos danos que tu tem e as notas fiscais têm que fechar com o dano. Então, eu fui lá comprar um telhado, então o dano foi no telhado. Não, eu comprei, sei lá, massa e tijolo e tinta. Cimento e areia. Isso, tem que fechar. Não adianta tu dizer que o dano foi no telhado e falar comprar outra coisa. E através disso tu faz a solicitação. A liberação é até R$6.000 e ela não precisa ser presencial na Caixa Econômica Federal. Faça pelo aplicativo. As caixas estão pedindo que a população evite pela demanda que eles estão tendo. Então, pode ser tudo do aplicativo de casa. Mas é o saldo que o cidadão tem lá acumulado Isso. no FGTS, né? Até R$6.000. Não precisa estar, tem que estar trabalhando, né? Não precisa. Não precisa, porque não pode ter o saldo lá. Isso, né? saiu de alguma empresa, tu pediu demissão, ou foi demitido por justa causa, o saldo ficou lá. Você pode pedir, então, um saque em cima desse saldo. Eu não tenho 6.000, tenho 3. Pode pedir para sacar os 3.000. Lembra, quando você for demitido, se acaso esse saldo é de uma empresa ativa, depois tu não vai receber, porque as pessoas vão lá e vão dizer, eu fui sacar e não tinha nada, porque sacou agora. Esse valor não vai ser reposto pelo governo, não vai ser reposto pela empresa. Você está retirando de uma forma adiantada. Certo. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida para a segunda parte da nossa entrevista do dia, hoje conversando com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Fiquem ligados. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui, se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos? No Hard Rock Hotel, Residência Vila do Gramado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, like this it goes like that. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, we see a storm is closing in. Pretending we can't get, don't say a word. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado.
a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. O direito de imagem já existia, mas ficou ainda mais estabelecido e amarrado após a Lei Geral de Proteção de Dados. Significa o quê? Que cada um decide sobre si mesmo, sobre a sua imagem, sobre a sua participação ou não em fotos, filmagens e no cotidiano. Você divulgar uma foto com uma terceira pessoa sem autorização pode gerar sim consequências. Você pode ter que fazer retratações, retirar a imagem e até pagar danos e consequências por aquela exposição. Por isso que é importante que você vai fazer um folder de uma empresa, você vai fazer uma gravação no cotidiano, você efetivamente consiga a autorização daquela pessoa, se ela vai participar ou não, se ela autoriza essa exposição ou não. Não faça mais automaticamente. As indenizações elas são altas, elas partem de 10 mil e podem chegar até 50 milhões de reais. Por isso, busque atualizar-se e garantir que toda exposição seja autorizada. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia. Patrocínio Odontotop. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, hoje com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, nossa convidada aqui nos estúdios, nos orientando, embora o cenário também, talvez eu esteja exagerando na palavra que eu vou colocar, é caótico no judiciário também, em função da própria chuva que tem afetado o estado do Rio Grande do Sul, enfim. E as notícias estão aí dizendo de que a gente vai ter esses efeitos prolongados, né? A água vai voltar para o seu leito normal em 20 até 30 dias, vai levar ainda bastante tempo e nós vamos ter muitos problemas agora com a água baixando também. Doutora, quero colocar um outro assunto também, tem uma informação referente ao IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Tem a possibilidade de reembolso? Quem já pagou? O que tem de novidade na área? Pois é, nós tivemos então uma lei
estadual que foi aprovada principalmente por causa das enchentes. Então, os carros que acabaram, né, não tendo recuperação e que já foram pagos IPVAs para este ano, as pessoas podem pedir o reembolso do IPVA. Então, se você teve um carro que de alguma forma foi afetado com toda essa questão climática, deslizamento, água, enfim, ele foi perca total, faça. Tem que ter tido perca total. Perca total, você pode pedir o reembolso se você já pagou. Então, o IPVA esse ano pode fazer a solicitação do reembolso proporcional, né? Nós estamos em maio, então proporcional. E quem não teve a perca total ou não pagou, teve a perca total, mas não pagou, pode pedir então a isenção, não fazer o pagamento ou a prorrogação. Não, eu não tive dano nenhum, mas eu não tenho condições de pagar agora por algum motivo, ajudei, fiz isso. Também pode pedir a prorrogação e pagar a partir de julho. Então, são questões vinculadas ao IPVA que foram aprovadas como medidas emergenciais, porque os carros, na verdade, é um número muito grande de percas, né, totais. A gente viu carros boiando por aí, Exato, né? Então as percas totais dá para pedir o reembolso. A maioria está buscando o reembolso mais do que a isenção ou o adiantamento. Eu acredito que para nós aqui na Serra Gaúcha não seja um número tão expressivo de casos assim. Claro, teve daqui a pouco carros que foram soterrados com deslizamento de terras, mas é uma situação mais grave ali na região metropolitana, né? Na verdade, assim, Vale do Taquari, também, essa região acaba tendo assim uma dinâmica maior. E a gente tem que cuidar com as compras de veículos, né? Que a gente fala dos vícios. E tem o chamado vício oculto. O que é? Eu fiquei impressionado. Vício oculto, doutora. Pois é, assim, a gente tem que cuidar com os espertos que estão usando este momento para fazer golpe e rolos, né? Já situações que estão acontecendo, né, que vêm sendo narradas. Então, esses veículos que tiveram, né, totalmente submersos às águas, infelizmente, algumas pessoas estão trazendo para as regiões aqui da Serra, lavando os veículos, dando uma tapeada na parte mecânica, lavando de novo e botando a comercialização. Adulterando daqui a pouco também? Isso, e botando a comercialização. Isso se chama vício oculto, ou seja, você não sabia que o carro tinha sofrido alguma situação com a enchente e quando você começar a usar, vai começar, né, gerar os problemas, ou mesmo troca de chassi. Acontece também, daqui a pouco o chassi do vidro não fecha com o chassi lá do eixo. Então isso acontece, você tem direito sim, é vícios ocultos, ou seja, visualizando aquilo você não tinha como perceber que você estava entrando em alguma situação que possa ser um golpe. E aí você tem 90 dias para fazer a reclamação. Então verificou que tu começou a andar, deu um problema, levou no mecânico, o mecânico te diz, isso aqui é carro de enchente. Acontecia muito quando vinham os carros, né, de fora, de outros estados. Sim. Agora, infelizmente, a gente vê informações de carros vindo nesse estado. Ou o chassi do teu vidro não fecha com o do teu eixo. Procura imediatamente um advogado para te orientar, porque isso se chamou vício oculto e tu tem prazo de reclamar. Bom, é importante, então, quem for comprar carro usado tem que estar atento. Exato. Não deixa de levar no mecânico, por favor. Em mecânico... Revisa. Mecânico de confiança. Isso, não no mecânico de quem você está comprando, porque às vezes existem parcerias. Então, procure um mecânico de sua confiança e verifique. Eu já tenho acompanhado um trabalho bem bonito do Procon do Rio Grande do Sul informando que há meios deles perceberem se aquele carro ficou submerso ou não. Então, procura, né? É um momento que você tem que ter cautela. Porque, por vezes, assim, tu vai ter o direito, mas tu vai te incomodar, vai precisar do Poder Judiciário. Evita isso. No momento que está adquirindo o veículo, leva no mecânico de confiança, confira se não teve oxidação de peças, que é o primeiro ponto para você ver, e confira o número, né, o Renavan, o chassi, todos os dados se fecha. Uma parte muito importante que a gente tem visto, às vezes tu digita o Renavan, está vinculado a um carro azul e o carro que tu está comprando é branco. Gente, isso é adulteração, não vai passar depois na vistoria do Detran. E aí, não passando na vistoria, tu tem um problema. Então, faça essa pesquisa antes do pagamento e confirme os dados. E desconfie de preços muito baratos.
Com certeza. Tem um outro assunto, doutora, também ao longo da semana, a própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, fez uma publicação proibindo a cobrança de multas e também o corte de energia elétrica por atrasos em pagamentos. Como é que funciona com essa questão das contas fixas, né? Energia elétrica, TV por assinatura, conta de água, conta de telefone, de informática, de internet. O cidadão tem o direito de pedir a suspensão num período de 12 meses, de 30 dias? Pois é, tem sim. Agora vem o Código de Defesa do Consumidor, que por vezes nós falávamos aqui e achava que nunca ia usar esse direito que não fosse em férias. Mas toda prestação de serviço que tu tem contínua, então água, luz, telefone, internet, TV a cabo, tudo que é contínuo, num período de 12 meses você pode suspender por uma vez de 30 dias. Então, claro, o serviço não vai ser prestado e você não vai fazer o pagamento. Mas, assim, em casos, olha, eu não tenho a minha casa, não vou cortar, vou adaptar ela e não quero, por 30 dias eu não vou trabalhar lá. A água, daqui a pouco na minha região nem está sendo abastecida. Internet, sei lá, eu estou num outro local, aluguei um outro local. Pode pedir a suspensão, ou mesmo a parte, né, financeira. A gente vê empresários, pequenos comércios que também sofreram consequências e aí optaram por fechar as portas num momento. Pode pedir a suspensão. É direto com a operadora. Então, eu tenho a TV a cabo com a empresa X. Liga para a empresa X e solicita a suspensão do serviço por 30 dias. Eu vou ficar sem a TV naquele período, Fica sem a TV naquele período e não paga. Eu vou suspender a energia elétrica, vou ficar sem energia elétrica. Exatamente. A questão para quem foi afetado de não ser cobrado de tarifas ou multas ou ter o corte, aí isso é por uma lei federal, mas é vinculado apenas à água e energia elétrica. Na questão do direito do consumidor é qualquer serviço contínuo. Então, qualquer serviço que você tenha de forma contínua, tu solicita, não vai ter a prestação de serviço, não vai ter multa, não vai ter taxa, não pode ter nada. É um direito garantido por lei. Certo. Certamente muitas pessoas vão buscar isso, né? Muitas. Assim, a gente acha que nossa região não foi tão atingida, mas a gente às vezes não conhece o contexto, né? O interior está sofrendo muito. Questões mais periféricas, às vezes lugares que acabam as pessoas construindo. A gente sabe que não deveria construir daquele jeito, mas que moram, acabaram sendo afetados. Tem casas que estão com risco. A região de Galópolis, ali perto onde você mora, gente, são 220 famílias que foram fora de casa, retiradas. Então essas pessoas, elas podem pedir a suspensão de internet, água, luz. Mas é 100, 200 reais. Gente, pessoas perderam tudo, né? 300, 400 reais faz a diferença. Então, nestes casos, você pode sim pedir a suspensão. Certo. Tem um outro assunto também, isso envolve mais as empresas, quem é seletista, tem um contrato de trabalho, adiantamento de férias e de 13º salário. Pois é, nós temos muitas empresas sofrendo também, não porque foram alagadas em nada, mas por falta de matéria-prima. Sim. Então não conseguem produzir porque não tem matéria-prima. Exato, então falta matéria-prima, funcionários que estão ilhados, né? A primeira demanda que eu tive no dia 2 e 3 de maio, quando eu atendendo, foi: meu funcionário está ilhado em tal cidade. E aí, ele não consegue trabalhar home. O que a gente faz? Então, a gente concedeu inicialmente banco de horas, mas agora empresas estão optando em fechar por 30 dias por falta de matéria-prima. Então, existe sim a possibilidade de adiantar férias ou também conceder banco de horas, daí é uma decisão mais da empresa do que do trabalhador. Nestes casos, a gente tem conversado com os sindicatos, explicado a situação, tem que ter autorização do sindicato, mas eles têm sido muito compreensivos em busca da garantia do emprego. Daqui a pouco, não conceder as férias fará com que a empresa precise demitir o trabalhador. Então, tem sido fechado acordos com dos mais diversificados sindicatos, todos que eu entrei em contato, todos muito solícitos, em a gente adiantar as férias, então não precisa da comunicação 30 dias antes, a gente tem feito em 48 horas, como na pandemia,
E também uma solicitação que a gente está buscando junto ao governo federal é que eles autorizem um decreto, como foi autorizado na pandemia, para empresas aqui da nossa região poder usar a mesma legislação de lá, em poder conceder férias com 48 horas sem intervenção do sindicato, fazer daqui a pouco banco de horas momentaneamente, porque algumas empresas não gostam desse procedimento. Então, mas por enquanto, sem esse decreto federal, nós temos indo diretamente com o sindicato e feito isso. E aqueles funcionários que estão ilhados, estamos tentando reorganizar dessa forma, com concessão de férias, banco de horas para evitar o desligamento. Inclusive, nós temos uma empresa grande, a Tramontina, aqui de Carlos Barbosa, que desativou 2 ou 3 unidades pelo período de 15 dias, concedeu férias coletivas, estão retomando agora. Tem informação de Caxias do Sul, de uma empresa grande de Caxias do Sul, que estuda a possibilidade de paralisar as atividades porque não tem matéria-prima. 2 empresas que eu acompanho muito grandes já concederam férias coletivas para partes, alguns setores das empresas, por falta de matéria-prima. O que as empresas que eu atendo, o que ela está fazendo? Uma empresa vai fechar por 1 mês, região de Gramado, não tem condições, não tem matéria-prima. Então, optou em fechar por 1 mês, a gente fez o acordo com o sindicato, vai conceder férias. E a gente tem notícias, né, conversando com diversas empresas, que realmente, algumas precisam, por falta de matéria, realmente fechar. E isso tem que ser organizado, sim, na parte trabalhista para a gente evitar consequências. E o adiantamento do 13º salário, então só para as empresas entenderem, até 30 de novembro, primeira parcela do 10º, a empresa que decide quando que paga. Então, pode pagar inclusive no dia 1º de janeiro daquele ano. Isso aí, não tem problema. Então, muitas empresas também solidárias, né, os empregados que estão precisando estão adiantando, mas não tem nada que a gente possa obrigar a empresa a fazer isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas pedindo, eu preciso. Infelizmente, a decisão é da empresa e não do trabalhador. Doutora, mais algum assunto para a gente fechar sobre essa questão das enchentes, das chuvas aqui no estado? Acho que damos um bom panorama também, orientando, porque são situações muito peculiares, né? O judiciário está parado, mas o cidadão tem direito, o cidadão tem que buscar os seus direitos. Né? Na verdade, a gente está acompanhando toda essa questão de que vai melhorando, né? Os decretos eles vão orientando cada vez mais, então a gente vai ter que orientar toda a população cada vez mais de onde buscar os acessos. A gente vai ver muitas ações contra governo, estado e município, porque em alguns casos existe omissão, existe negligência deles e aí as consequências vão ser discutidas no judiciário. Por enquanto, né, a gente precisa de uma força-tarefa do INSS, do cadastramento do CAD único, das pessoas que fazem documentos de certidão de nascimento, identidade, porque a população precisa ter esses documentos e também que a OAB olhe para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uma peça fundamental na sociedade. Então, ele precisa, a gente vê, o governo, não vou entrar em questão se está fazendo ou não, mas a gente vê o governo atuante, pelo menos vem para cá, né? A gente tem a visita, mas o Poder Judiciário, gente, né, inoperante no momento de calamidade pública. E aí a gente... esteve aí durante a semana o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, né? Cadê a resposta? Quando é que vai voltar o sistema? A pergunta que a gente faz todo dia é ligar o computador e ver se o sistema voltou. Quando vai voltar? O que aconteceu com o sistema? Ele só foi desligado ou ele sofreu um colapso? Haverão perdas porque é uma nuvem? Sim. Ou existe um backup? São respostas que a sociedade precisa, né? Então, a gente, com certeza, no passar dos dias, vai trazendo mais informações de como chegar a benefícios e o que vai acontecer. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu sei que a doutora tem uma viagem, boa viagem. Obrigada. Vá bem. Volto com notícias. Volte com notícias. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Doutora Ciane Meneguzzi Pistorello foi nossa convidada hoje aqui no bate-papo da TV Serra, orientando. Depois vocês podem ouvir, reouvir, assistir novamente essa entrevista também pelas nossas redes sociais. Tem essa oportunidade. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até amanhã. Ma meglio il mestiere è venire qua.
non ne ero, neanche non ne paura, non ne male, non ne niente. Poi venire qua che non tem problema, mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del dente e il mi ha detto che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo e loro così nati sovietici qua a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua della Odontotopia? Cavare tutti i denti che n'era e dopo metterli su che i nuovi, che non forma il sorriso. E aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era, qua non sentivo neanche male niente, tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un par di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì è il posto certo, principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amizade che ho con loro anche. Quando è che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio che così con neanche. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E vale sto appena? Io devo dire, da mia P far di nuovo, perché con questa qua basta, ne? Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui? Se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos. No Hard Rock Hotel, Residência Vila do Gramado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, I guess it goes like we're riding down the boulevard. We're riding through the dark night.
Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. Atenção! Você está interessado em dentes fixos sem enxerto? Eu tenho a solução. Entre em contato conosco e agende uma avaliação. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração.